Boa noite. Na reta final de 8 anos de governo Lula, o país comemora com otimismo o bom momento econômico. Mas quando o assunto é direitos humanos, ainda temos muito o que fazer. O aumento da superlotação dos presídios é um dos problemas graves nessa área que o Brasil não consegue resolver. O alerta vem do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Vamos agora ao resumo das notícias desta segunda-feira. O Brasil tem 7.600.000 armas ilegais. Os números são do Ministério da Justiça. O Supremo Tribunal Federal entra em recesso sem julgar o ficha limpa. A Unicamp cria condições para produzir o remédio mais vendido no mundo com apenas R$50 mil de investimento. A Caixa Econômica Federal lança o cartão aluguel, um cartão de crédito normal que também funciona como seguro-fiança. A Coreia do Sul recomeça exercícios militares na fronteira com a Coreia do Norte e a tensão aumenta entre os dois países. Polícia britânica lança operação contra atividades terroristas e prende 12 pessoas. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, disse hoje ao jornal El País que ele e sua família recebem ameaças de morte o tempo todo. Caos nos aeroportos da Europa. No aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, centenas de voos sofreram atrasos ou foram cancelados. O casamento do príncipe William com Kate Middleton só acontece em abril, mas o marketing da família real com a venda de produtos já começou. Acompanho a edição de hoje do Jornal da Cultura o professor de comunicação da Escola de Comunicação aqui e Artes da USP, Eugênio Butti, e o sociólogo Demétrio Magnoli. O mesmo suspense de sempre para quem pretende viajar de avião nessa época. São mais passageiros, mais voos e muitos problemas. Os funcionários dos aeroportos podem entrar em greve ainda nesta semana. Apesar do pacote anunciado pela ANAC, o passageiro tem que se preparar para ter calma. Ontem, os aeroportos brasileiros já registraram várias situações com atrasos maiores do que meia hora. Voos atrasados, falta de aeronaves, gente esperando sem conseguir embarcar, sem acomodação, sem comida. Passageiros irritados porque perderam conexões. No ano passado, quem viajou de avião nessa época do ano enfrentou uma série de problemas. Dezembro e janeiro são os meses de maior movimento nos aeroportos. A ANAC acredita que 8 milhões de pessoas viajem nesse período. Na tentativa de prevenir a confusão, foi firmado no mês passado um compromisso com as empresas. O pacote determinou um reforço de trabalhadores nos aeroportos, com contratações e cancelamento de férias. Mas ainda é pouco. Um estudo do BNDES divulgado no começo de dezembro mostra que dos 20 maiores aeroportos, 13 estão saturados. Os piores são Congonhas e Cumbica. Hoje, em Cumbica, dos 152 voos até às 5 horas da tarde, 24% atrasaram. Um voo foi cancelado. Ontem a situação foi pior. 70 voos atrasaram, 46 nacionais e 24 internacionais. E esses números podem aumentar nos próximos dias. A média de atrasos, que era de menos de 13% nos 12 aeroportos mais movimentados do Brasil até novembro, saltou para mais de 20% nos primeiros 15 dias de dezembro. 1,5% mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Para os especialistas, a principal explicação está no aumento da quantidade de voos. No ano passado, durante o período de alta temporada, a aeronáutica registrou em média 5 mil pousos e decolagens por dia nos 77 aeroportos administrados pela Infraero. Esse ano, levando em conta os aeroportos regionais, onde operam os táxis aéreos e os jatos executivos, a média nacional já está entre 8 mil e 9 mil pousos e decolagens por dia. Para piorar a situação, aeroviários e aeronautas prometem uma greve por melhores salários no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal. O Procon orienta: a empresa é responsável por qualquer atraso.
e o consumidor tem direitos garantidos. A partir de 1 hora de atraso, ele tem o direito a reivindicar meios de comunicação, e a companhia aérea deve possibilitar que ele tenha acesso ao telefone ou à internet. A partir de 2 horas de atraso, ele tem direito à alimentação. A partir de 4 horas de atraso, ele faz jus à acomodação adequada e até a hospedagem, se necessário. Em Cumbica, dos 62 voos internacionais, 13% atrasaram. O problema com os voos para fora do Brasil também foi registrado ontem no Rio de Janeiro. Os voos todos foram cancelados e mesmo no sábado, antes do almoço, já avisaram a gente que não ia ter voos. A gente aguardou no domingo, que talvez ia ter no domingo e não teve também. Então, estamos tentando ir hoje. E na Europa, a situação dos aeroportos também é muito complicada. E a culpa, nesse caso, é do tempo. A meteorologia prevê que as tempestades de neve vão continuar dificultando os voos até o final da semana. No aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, apenas uma pista estava em operação nesta segunda-feira. Centenas de voos sofreram atrasos ou foram cancelados. A situação é mais grave na Alemanha, onde os principais aeroportos ficaram fechados ao longo de todo o dia. No aeroporto de Frankfurt, um dos mais movimentados do mundo, mais de 1.000 voos foram cancelados. Milhares de passageiros esperam há dias por uma oportunidade para embarcar. Nos aeroportos da França, 3 em cada 10 voos foram cancelados. Meteorologistas já arriscam a previsão de que a Europa vai enfrentar um dos piores invernos em um século. Falando sobre o Brasil primeiro, essa greve dos aeroviários, que é o pessoal que trabalha em terra, é onde tem alguma informação nova ou todo esse movimento, esse congestionamento realmente chama a atenção da gente? É uma novidade? Não, tem um dado muito engraçado que parece que os aeronautas e os aeroviários não acreditam em Papai Noel, porque eles vão fazer uma greve no momento em que as pessoas não podem chegar atrasadas para o Natal, é o momento que eles mais vão seguramente sensibilizar a população, mas causando uma porrinhação, causando um aborrecimento para quem já vem se sentindo maltratado nos aeroportos há muito tempo, que eu não sei se eles vão fazer propaganda a favor do movimento deles ou propaganda contra. Mas eu acho que dá para levar a sério o que eles falam, né? Essa é uma greve irresponsável, obviamente. Mas o que eles falam, é preciso separar as coisas. O que eles falam é correto. O que os aeronautas, aeroviários, estão falando? Eles estão dizendo que as companhias aéreas trabalham no limite de escalas, num cronograma, vamos dizer assim, extremo, onde qualquer problema, uma chuva, o atraso de um voo que está conectado a vários outros num aeroporto distante, destrói toda a malha, né? Eles estão denunciando, na verdade, a aliança profana que existe entre os órgãos de suposto controle, a ANAC, né? E as companhias aéreas, principalmente o duopólio aéreo brasileiro, TAM de um lado, Gol do outro. Há uma aliança profana voltada contra os passageiros há muito tempo. Os controladores de voo já alertavam para isso. Os controladores de voo já alertavam, depois eles irresponsavelmente entraram em greve daquele jeito, e agora os trabalhadores de aeroportos, que também vão fazer uma greve irresponsável, estão falando a coisa correta. Mas essa coisa correta não adianta falar, porque existe um conluio entre os monopólios de companhias aéreas e a ANAC. Esse conluio é contra os passageiros, que são tratados com escárnio inacreditável. Como você acha que esses aeroviários poderiam conquistar as suas reivindicações? Não, eu espero que eles conquistem, porque as reivindicações deles são melhores salários e são principalmente jornadas de trabalho menos extremadas, que é o principal causa atual dos atrasos aéreos. Agora, o governo precisa parar de fazer aliança com as companhias. É preciso... O governo tem compromisso com as pessoas, não com as empresas. Olha, um cartão de crédito que funciona como seguro-fiança pode facilitar a vida de 1/5 dos brasileiros. São as pessoas que moram em imóveis alugados. O limite do cartão aluguel será calculado de acordo com a renda do consumidor.
Quem precisa alugar um imóvel quase sempre enfrenta a mesma dificuldade. Hoje em dia ninguém quer fiar nada pra gente, né? Você tem que ir guardando durante os meses, tem que ter uma reserva para poder ou fazer um seguro-fiança ou fazer um depósito. Para facilitar o processo de locação, a Caixa Econômica Federal lançou o cartão aluguel. É um cartão de crédito normal, que também funciona como um seguro-fiança. Vai permitir sim que haja maior acesso ao aluguel, vai incentivar a que o investidor aplique em imóveis para locação residencial. Nessa primeira fase, o cartão será testado em 4 imobiliárias, 2 em São Paulo e 2 em Goiânia. Mas a partir de fevereiro, ele já estará disponível em todas as agências da Caixa Econômica Federal e também nas imobiliárias credenciadas. A renda mínima exigida será de R$1.000. O inquilino terá uma taxa de anuidade de R$ 96 e outra de manutenção de 6,67% ao mês. Somados, os valores devem ficar em torno de 80% do preço de um mês de aluguel. Em média, o mercado de fiança, de seguro-fiança, funciona em torno de 1,5 aluguel para cobrir um ano. Então está quase a metade do normal dos produtos de garantia de aluguel. Os valores do aluguel virão na própria fatura do cartão. A Caixa ainda não definiu a taxa de juros em caso de inadimplência. O locatário vai continuar a receber o pagamento normalmente, no limite de 12 meses. Se ele deixar de pagar, o problema está sendo da Caixa. A imobiliária nem sabe que ele deixou de pagar. Ele simplesmente vai ter um problema de uma conta de um cartão de crédito lá com a Caixa Econômica Federal. Confiança. Quer dizer, é o mesmo perigo de um cartão de crédito normal. Como ele disse ali, o cartão vai, paga a compra e depois a pessoa fica devendo para o cartão. A pessoa fica devendo para o cartão. Está correto. Uhum. Eu não entendi direito, porque me parece que é algo que o cliente, ele deposita ou ele teria uma espécie de garantia, não é uma... Não, ele está pagando... Ele garante a cobertura do aluguel, ele garante por 12 a cobertura. meses. Então isso substitui a fiança, substitui algo que é mais caro de ele conquistar. Exato, é uma vantagem. Então, aí E os juros? Não, mas é o juro para se o cara não pagar aquilo lá, tá certo? É um juro financeiro, todos os juros financeiros no Brasil são altos. Mas isso substitui a fiança, é uma vantagem. É uma vantagem, mas a cautela é a mesma para o cartão de crédito. As pessoas precisam tomar cuidado para não ficarem inadimplentes, porque senão elas viram servos da Caixa Econômica Federal. Mas é sempre assim, nessa história de juro e tudo mais. Agora, pelo que deu para entender, é uma solução mais à mão e mais barata do que aquela que os inquilinos normalmente têm à sua disposição. Verdade. Então... A ministra Dilma Rousseff anunciou hoje mais 7 nomes para o futuro ministério, que conta até agora com 30 pessoas. Veja quem são os novos ministros. Médico sanitarista Alexandre Padilha troca a Secretaria de Relações Institucionais pelo Ministério da Saúde. Orlando Silva, do PCdoB, permanece no Ministério do Esporte. Luiz Inácio Lucena Adams também será mantido no cargo de advogado-geral da União. O deputado federal Mário Negromonte, do PP, vai comandar a pasta das cidades. Mais 3 mulheres farão parte do futuro governo. A socióloga Luísa Barros, na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A economista Tereza Campelo, no Ministério do Desenvolvimento Social. E a cantora Ana de Holanda, irmã de Chico Buarque, que aceitou o convite para ser ministra da Cultura. O caso inacabado da ficha limpa será o primeiro grande desafio da Justiça no ano que vem. O recesso do Judiciário termina em 31 de janeiro e no dia seguinte tomam posse os parlamentares eleitos este ano. Muitos ainda não sabem se poderão exercer o mandato. No balanço deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que foram julgados 96% dos registros de candidaturas com problemas. Ao todo, 1.932 desses processos chegaram ao TSE. O tribunal não informou quantos se referiam à lei da ficha limpa. Mesmo quando a candidatura é impugnada no TSE, ainda cabe recurso ao Supremo, que também deixou a maioria das ações para o ano que vem. Por enquanto, o Supremo Tribunal Federal recebeu 19 recursos extraordinários. Apenas 2 foram julgados, os do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e do candidato eleito ao Senado pelo Pará, Jader Barbalho, do PMDB. Tanto Roriz quanto Jader tiveram a condenação mantida e estão impedidos de exercer mandatos eletivos.
Quem teve mais sorte foi o deputado federal Paulo Maluf, do PP. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a condenação de Maluf no caso do superfaturamento na compra de frangos, quando ele era prefeito em 1996. O deputado federal recorreu ao TSE e conseguiu uma liminar para assumir um novo mandato na Câmara. Estudo revela que quase a metade das armas que circulam no país são ilegais. Muitas delas foram fabricadas no Brasil e vendidas legalmente para policiais. O motorista René de Souza ainda traz as marcas da violência, na roupa e na pele. Ele estava num bar em uma cidade satélite de Brasília quando foi vítima de uma bala perdida. Simplesmente um cara entrou com a arma na mão e já foi sacando a arma e atirou no outro. Foi dar um tiro no outro, que estava na minha direção. Um estudo do Ministério da Justiça, feito em parceria com a Fundação Viva Rio, mostra que até setembro circulavam no Brasil 16 milhões de armas de fogo. O levantamento quebra tabus. Dos 16 milhões, 80% são de baixo calibre, fabricadas no Brasil. 14 milhões estão nas mãos da sociedade civil. Quase a metade é ilegal. E pelo menos 30% chegaram às ruas legalmente e depois foram parar nas mãos de bandidos. O coordenador do estudo cobra um maior controle sobre a venda de armas legais. Se elas não têm um bom controle no seu transporte, na sua venda, né, por parte do Estado, ela, através de diferentes caminhos, acaba indo armar o braço do bandido. Um dos caminhos feitos pelas armas legais até chegar à criminalidade assustou os autores da pesquisa. É que boa parte desse armamento acaba sendo comprada nas lojas por policiais. Cada policial civil, militar ou do Corpo de Bombeiros tem direito a comprar até 3 armas por ano a preço de fábrica. Alguns acabam vendendo esse armamento. O governo quer acabar com o benefício. É o ideal que o policial tenha a arma cautelada e a própria arma da instituição seja a arma que ele utiliza em casa. E não, sim, de maneira particular, saia comprando vários armamentos, possibilitando o extravio e até a venda ilegal dessas armas. Algo chama atenção, intriga algo chama atenção. Nessa matéria, nesse estudo? Normalmente, o governo diz que a violência é porque as pessoas comuns ficam comprando armas que nem loucas e depois essas armas acabam sendo extraviadas em roubos, chegam na mão dos bandidos e por isso a violência é culpa das pessoas comuns que compram armas. É incrível um governo que não controla a violência e culpa o povo pela violência. Dessa vez tem um dado novo. Parece que a polícia, ou pelo menos uma parte dos policiais, a polícia bandida, né, repassa suas armas para o crime. Isso é interessante. Então vamos parar com essa conversa de que são as pessoas comuns, vão proibir todo mundo de ter arma legal e ilegal, porque vocês é que causam a violência. Não, dá uma olhada para a polícia. Não era bom? Dá uma olhada para a polícia bandida. Isso é legal. Eu achei ótima essa pesquisa por isso, porque ela traz dados novos e a discussão não é mais a discussão de se o cidadão pode comprar arma ou não pode comprar arma. Isso já foi resolvido aí num plebiscito. Agora, o mercado de armas precisa sim de controle. É positivo que a gente tenha mais informação sobre esse assunto, que o governo atue no esclarecimento dessas matérias e que a bandeira direitos humanos, que essa expressão direitos humanos, seja mais compreendida e debatida com mais clareza. Porque, tudo bem, não é culpa do cidadão a violência que acontece. É culpa do Estado, principalmente da autoridade, mas também há um fator aí que tem a ver com o comércio ilegal de armas e com a existência desse monte de armas ilegais. Uma curiosidade que sempre fica na gente é a seguinte: como eles contaram ou como eles calcularam esse número? A gente estava conversando... o Demétrio estava conversando agora, antes de começar o programa, e dizia uma coisa muito interessante, quer dizer, por que a pessoa que vai contar as armas já não aproveita e apreende as armas? Não, porque tu sabe, essa estatística é um chute. Essa estatística é um chute. Atenção, espectador, é um chute. Mas não é chute. Quer dizer, não é que não aconteça isso. Não. É que o número de armas eles não sabem. Mas uma coisa que não é chute é esse caminho dos policiais bandidos até o crime. Isso não é chute. Bom, e um relatório da Universidade de São Paulo revela que o aumento da superlotação de presídios é um dos problemas graves dos direitos humanos no Brasil.
Em 2005, o país tinha 1,4 presos para cada vaga existente no sistema penitenciário. Em 2007, o déficit carcerário aumentou. A relação subiu para 1,8 presos por vaga. Esses números constam do 4º Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil, lançado hoje em São Paulo pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, em parceria com a Comissão Teotônio Vilela. O documento aponta avanços importantes em diversas áreas, como nos chamados direitos econômicos. A desigualdade social no Brasil ainda é uma das mais altas do mundo, mas a distribuição de renda melhorou e a taxa de pobreza caiu de 34% em 1999 para 25,6% em 2006. O relatório também mostra pontos que devem ser superados, problemas que acompanham o Brasil apesar dos avanços. O acesso à justiça, a violência policial e a intolerância são as questões mais preocupantes. Nós estamos vendo agora essa sucessão de graves violações dos direitos, por exemplo, das minorias, vamos dizer, dos homossexuais. Não é? Quer dizer, isso significa isso? Significa que ainda a questão da tolerância e de uma educação para os direitos humanos ainda não se concretizou nessa sociedade. O Brasil deve fechar o ano com crescimento de 7,5% e uma expansão da indústria acima dos 10%. Mas isso não impede que patrões e empregados se preocupem com o ano que vem. Os 2 maiores sindicatos dos metalúrgicos se reuniram hoje com representantes da Fiesp. Na indústria, produção e emprego estão em alta. Mas nesta virada de ano, uma preocupação em comum une empresários e trabalhadores, as importações. Na indústria automobilística, por exemplo, que é o setor carro-chefe da metalurgia, já estamos importando 600 mil unidades. Isso era a produção nacional de 10 anos atrás. Então são empregos que se deixa de ser gerado no país. E a gente importa aquilo que realmente precisa ser importado. Agora, aquilo que a gente faz com qualidade e competência, perder a concorrência para outros países, porque nós estamos com a moeda sobrevalorizada e eles desvalorizadas, não. Na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, representantes das centrais sindicais, metalúrgicos e empresários deram início ao mapeamento das principais propostas a serem enviadas à presidente Dilma Rousseff. Eu acho que é um momento bom, né? Porque se o Brasil está crescendo, desenvolvendo, criando empregos, nós precisamos nos preocupar com o futuro. Então a ideia de juntar capital e trabalho aqui, os trabalhadores e os empresários, é para a gente verificar os problemas que nós estamos tendo. As propostas para reduzir o impacto das importações não ficarão restritas ao setor automotivo. As discussões serão estendidas a outros setores da indústria, como vestuário, calçados, máquinas e equipamentos e eletroeletrônicos. Por exemplo, quando nós debatemos que determinados produtos com alto conteúdo tecnológico são preferencialmente importados ao invés de ser produzidos no Brasil, o debate que nós temos que fazer é como fazer essa produção no Brasil. Mas como é que nós elegemos setores da economia onde nós vamos investir pesadamente em ciência, tecnologia, desenvolvimento e aplicação? Porque o Brasil precisa também de conteúdo tecnológico e não apenas de produção bruta. Agora as notícias internacionais. A polícia britânica lança operação contra atividades terroristas e prende 12 pessoas. As prisões estão relacionadas com ameaças terroristas registradas nas últimas semanas. As investigações estão sendo conduzidas pela Scotland Yard, a Polícia Federal Britânica. Não foi revelada a identidade dos detidos, mas sabe-se que eles têm entre 17 e 28 anos. Informações que chegaram aos serviços de inteligência da França, Alemanha e Inglaterra indicam que a rede terrorista Al-Qaeda planeja uma série de ataques na Europa e Estados Unidos para coincidir com a passagem do Natal e Ano Novo. A Coreia do Sul reinicia exercícios militares na fronteira com a Coreia do Norte. A tensão volta a aumentar entre os dois países. O governo norte-coreano qualificou as manobras militares como provocações irresponsáveis do lado sul. O clima de tensão na área levou o Conselho de Segurança da ONU a convocar reunião de emergência a fim de impedir uma escalada no conflito. Os dois países, que travaram uma guerra há meio século e nunca assinaram um tratado de paz, vivem em permanente confronto. Por que essa reação tão grande da Coreia do Norte, Demétrio? Veja, os exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos se repetem de tempos em tempos, não são novidades. A reação da Coreia do Norte
decorre do fato de que aquele país, que é uma ditadura, vive um processo de sucessão, e é uma sucessão difícil. Quer dizer, Kim Jong-il, o líder supremo, né, está passando o poder ao seu filho mais novo, ou está pretendendo passar o poder ao seu filho mais novo, Kim Jong-un. Né? E essa transição de poder envolve alinhar as Forças Armadas com a nova liderança e com esse desejo de sucessão. Nada melhor do que uma crise externa, militar, né, para alinhar as Forças Armadas, que são a espinha vertebral do regime norte-coreano. Então, a causa é essa, mas os impactos dessa crise são muito grandes. E qual que é o impacto no cenário internacional? O principal impacto diz respeito ao Japão. Porque, veja, o Japão não tem armas nucleares por decisão da sua Constituição depois da Segunda Guerra Mundial, e tem um pacto de um escudo nuclear, o chamado guarda-chuva nuclear, que é um pacto militar com os Estados Unidos. O guarda-chuva nuclear japonês serve contra ameaças da Rússia e da China, mas ele não serve contra ameaças de um Estado irresponsável, como a Coreia do Norte. Com a nuclearização da Coreia do Norte, muitos no Japão, principalmente a corrente nacionalista no Japão, começa a questionar... Que é uma minoria. Que é uma minoria por enquanto. Começa a questionar o fato do Japão não ter um arsenal nuclear, né? Agora, o Japão não pode ter um arsenal nuclear do ponto de vista da China. A China ficaria muito nervosa com o Japão, que é um país com alta tecnologia, né, com um arsenal nuclear. Por isso, a China precisa controlar a Coreia do Norte, precisa impedir que a crise que assusta o Japão se torne mais grave, né? O fato é que nós vamos fazer um teste agora para saber até onde a China consegue controlar o seu suposto aliado, que é a Coreia do Norte. Muitos analistas, e eu também acho que a China tem pouco controle sobre a Coreia do Norte. Nós vamos ver agora quanto controle ela tem. Mas, por enquanto, ainda é um lugar muito perigoso, o grande risco de mudança do status quo é uma mudança radical da postura militar japonesa. Né? Esse é o ponto sensível no Extremo Oriente. A seguir, Julian Assange, o fundador do Wikileaks, revela à imprensa que tem recebido ameaças de morte. Grandes potências mundiais querem ajudar a Espanha a sair da crise. Até já!